a página 31 do nosso material didático. Estávamos falando sobre a perseguição de Antonino Pio, período do governo dele. Vimos que foi uma perseguição moderada, parecida com a de Adriano, se é que podemos chamar de perseguição moderada, já que teve cristãos sendo mortos, mas ele seguiu aquele padrão de Trajano, Adriano, ok? De não aceitar que o exército fosse perseguir, buscar os cristãos. Não, mas se um cristão fosse denunciado, aí ele exigia, né, que o cristão cultuasse aos deuses, sacrificasse aos deuses. Então nós vimos cristãos importantes sendo mortos. Não? E agora vamos ver sobre Marco Aurélio. Marco Aurélio, ele era como um filho adotivo de Antonino. Antonino entregou a filha dele em casamento a Marco Aurélio, e Marco Aurélio ele vai dar um prosseguimento, tá bom? Vai dar um prosseguimento nessa perseguição, nesse estilo de perseguição de Antonino. O comentário diz: Marco Aurélio governou o império de 161 a 180 e deu prosseguimento à perseguição moderada, se é que pode ser assim chamada. Eusébio de Cesareia descreve um documento deste imperador que retrata essa, entre aspas, perseguição moderada. Bom, veja então o que esse historiador diz. Ele diz: o imperador César Marco Aurélio Antonino Augusto Armênio, né? Era comum eles irem juntando nomes, né? Antonino em homenagem ao seu pai adotivo, Armênio como título, né, das conquistas dele, tá ok? E ele prossegue: Pontífice Máximo. Lembre-se, o que é Pontífice Máximo? Desde o ano 50 a.C., os imperadores eles se intitularam sacerdote máximo, ou sumo sacerdote, ou pontífice máximo. A ponte máxima entre Deus e os homens. Por que eles faziam isso? Eles faziam isso porque os sacerdotes pagãos, aquilo era um controle de famílias, porque era muito enriquecedor ser sacerdote, tá bom? Que o sacerdote ele recebia muitas ofertas. E o imperador ele não podia fazer parte dos sacerdotes, já que era controlado por famílias, como acontecia em Israel, né? Os descendentes de Levi através de Arão. Então ele, como pontífice máximo, ele podia se meter lá nas ofertas quando precisasse de dinheiro para o império, e as ofertas eram muitas, tá bom? Então ele também se coloca pontífice máximo. Tribuno da plebe pela 15ª vez, cônsul por 3 vezes ao concílio da Ásia, saudações. Então isso é um documento que ele faz, que vai tratar dos cristãos, tá bom? E prossegue: eu sei que também os deuses se ocupam de que estes não permaneçam ocultos. Efetivamente, eles castigariam muito mais do que vós aos que não queiram adorá-los. Ou seja, os cristãos que não querem adorar os deuses vão castigá-los. A estes estáis empurrando para a agitação, uma vez que os confirmais na doutrina que professam, acusando-os de ateus. Lembre-se, por que os cristãos eram acusados de ateus? Os pagãos, eles diziam: onde está a estátua do seu Deus, a representação do seu Deus? Porque tudo para eles tinha que ter uma estátua, tinha que ter uma representação. Então ele dizia: onde que está a representação dos seus deuses? Vocês, na verdade, não têm Deus nenhum. Vocês são ateus. Ou seja, ateu significa sem Deus. E eu sempre aproveito aqui para dar nota, que é inacreditável, mas tem um professor de Oxford, chamado Richard Dawkins, que é um ateu militante. Ele, num debate com um cristão, um outro professor de Oxford, ele falou o seguinte:
vocês também são ateus, ele disse, porque você acredita no Deus Yahvé, mas não acredita em Zeus. Eu falei, quando eu ouvi isso, eu falei, isso é uma ignorância muito grande. Isso não é ser ateu. Ateu, o significado da palavra é sem Deus. Alguém que não acredita em Deus nenhum. Não é, como ele diz, alguém que acredita no Deus X, mas não acredita no Deus Y. Não, isso não é ser ateu. Tá bom? Bom, o comentário prossegue. Para eles, seria preferível, para eles cristãos, né? Seria preferível, assim acusados, parecer que morreram por seu próprio Deus a seguir vivendo. Por isso, inclusive, estão vencendo, porque entregam suas próprias vidas em vez de obedecer ao que vós pretendeis que façam. Por que ele diz que os cristãos estão vencendo? Olha, o cristianismo continuava crescendo. Certamente ele conhecia a história dos imperadores anteriores, ele era como filho adotivo de Antonino Pio, ele deve ter presenciado até a morte, tá bom, de homens de destaque como Pápias, mas ele continuava vendo o cristianismo crescer, ou seja, os casos continuavam aparecendo. Então ele está dizendo que eles estão vencendo. E prossegue. Quanto aos terremotos passados e atuais, não será demais recordar-vos que vos sentis acovardados quando chegam e comparais nossa situação à sua. Eles, efetivamente, têm muito maior confiança em Deus, enquanto que vós, em todo o tempo, pareceis estar em completa ignorância. Descuidais dos outros deuses e do culto ao imortal. Os cristãos o adoram, e vós os maltratais e perseguis até a morte. Em favor destes, já escreveram o nosso diviníssimo Pai, muitos governadores das províncias, aos quais respondeu que em nada fossem aqueles molestados, a não ser que fosse evidente que empreendiam algo contra o poder público de Roma. Também a mim muitos me falaram sobre eles, e também respondi, seguindo o parecer de meu pai. Olha, o próprio Marco Aurélio, ele que estava sempre envolvido em guerras, tá bom? Que estava sempre envolvido em guerras, ele vai fazer sacrifícios, recorrer aos deuses em meio à guerra, não? E ele vai acabar também culpando os cristãos pelos males que estavam acontecendo com Roma. Não? Então isso vai realmente prosseguir com a perseguição. Vai dar um prosseguimento na perseguição, já que para ele o fato de Roma ter dificuldade em guerras, perder guerra, era culpa dos cristãos. E vamos lembrar que o próprio Marco Aurélio, ele perde um irmão por uma peste, que nós vamos comentar mais à frente. Estamos falando do governo dele. Nós veremos que ele vai perder um irmão por uma peste que deu em todo o Império Romano. E a peste era terrível. Diz que ela, em cada 4 pessoas de Roma, 1 morria. Ou seja, é um percentual de 25%. Isso é muito maior, por exemplo, que o coronavírus, que matava 2% dos infectados. Então, esse imperador, ele vai manter essa perseguição, ok? Vai manter aquela regra de não enviar soldados atrás dos cristãos, mas o cristão que for denunciado, ele vai exigir que o cristão cultue os deuses, porque o império está passando dificuldade.
E quando chegar a peste, ele vai culpar os cristãos por essa peste, porque ele perde o irmão e ele mesmo depois morre da peste. Tá bom? Ele mesmo morre da peste. E nós sabemos que os romanos falavam isso. A pessoa teve algum parente que morreu por uma peste, por um acidente, terremotos, como ele citou aqui, ou morreu em guerra, um exército que foi vencido pelos bárbaros e todo mundo morreu. Eles culpavam os cristãos. Não? Então, Marco Aurélio, durante o seu governo, que nós vamos estudar agora, infelizmente ele manteve esse padrão, né, de acusar os cristãos pelos males do império. Por quê? Porque desde os sacerdotes, lá nos dias de Domiciano, no ano 89, os sacerdotes disseram para Domiciano que os deuses estavam aborrecidos porque os cristãos diziam que eles não existiam. Não? Então, esse período, os cristãos estão morrendo, autoridades do cristianismo estão morrendo exatamente por conta dessa mentira.